Oi, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre erros, acertos. Antes de acertar com Moisés, eu errei em muitas coisas, porque existe aquela fase, né, de você saber do diagnóstico, você pesquisar algumas coisas para tentar ajustar a tua casa, mas eu tive muita dificuldade no princípio para lidar com Moisés. E eu só tive o diagnóstico dele aos 12 anos de idade. E eu vou colocar algumas coisas para vocês que eu fiz errado, às vezes um comentário, às vezes uma atitude, mas depois eu comecei a agir certo. De alguma forma, alguma coisa vai acrescentar de repente na vida de vocês. Por exemplo, teve uma fase, ele já estava aí com 13 anos, eu queria muito que ele fosse no shopping comigo. Que ele fosse em algum lugar, que se divertisse, a gente fosse junto no shopping. E eu sempre chamava, quer ir, não sei o quê? Não, não quero, não quero, não quero. Aí uma bela tarde ele simplesmente vira e fala, hoje eu vou no shopping com um colega e o pai dele. Vou ajudar em alguma coisa. Eu, na minha falta de sabedoria, que errei várias vezes, aí você vira, eu virei pra ele e falei assim, ué, mas como assim? Você não vai comigo, mas vai com outra pessoa? Hoje eu tenho um entendimento bem diferente disso, porque muitas outras pessoas, elas vão ajudar o nosso filho a, às vezes, sair daquele casulo, sair daquele do meio que a gente acostuma lidar com eles, né? Tipo, mas esse ficou preso assim muito tempo por ele mesmo, por não gostar de sair. Então foi uma fala assim que não acrescentou em nada na vida dele. E eu lembro que na época ele ficou desconfortável, eu fiquei brava, ele não gostou do que eu falei. Um atrito desnecessário por falta de sabedoria. A gente erra muito e até acertar. Coisas, por exemplo, Moisés vai almoçar hoje, por exemplo, essa semana. Aconteceu um negócio interessante, mas aí eu já tô mais esperto. Ele foi almoçar, ele mora perto de um shopping. Em outras épocas eu falaria para ele assim: filho, você já almoçou? Comeu comida de verdade, né? Aí ele ficava bravo quando eu falava isso com ele. Porque para ele, pro Moisés, não existe essa coisa de comida de verdade. Comida para ele, o que que é? Alimento. Então, se ele comer uma fatia de pizza, ou um hambúrguer, ou um macarrão, vamos dizer arroz com feijão, não é o caso dele, mas se comer comida assim, tudo é comida. Então ele ficava chateado quando eu falava alguma coisa. Aí essa semana ele mandou mensagem, falou, eu tô aqui no shopping, aqui perto de casa. Falei, o que você tá fazendo? Falei, eu vou aproveitar e vou almoçar por aqui, vai estar o horário de almoço. Aí foi muito legal, porque eu virei pra ele e falei, e aí, o que você achou de gostoso aí? Aí ele falou que pegou, foi um arroz, um bife e batata frita. Então, assim, se em outras épocas eu faria tudo diferente. Então, a gente vai aprendendo e aquilo gerou o quê? Um diálogo, a gente ficou conversando. A comida dele é seca, é o que ele gosta, mas em outras épocas eu falei coisas que não precisavam. Sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu jogava na cara dele coisas que ele não gosta de fazer. Às vezes ele falava comigo assim, eu vou ficar aqui na praça, numa praça perto de casa, sentado aqui na praça um pouco. Ao invés, né, de eu falar uma coisa legal, aí eu falava, mas por que você nem gosta de ficar na praça? Você nem gosta de sentar, você tem, tipo assim, o banco da praça pode estar sujo. Eu falava coisas que não tinha sentido, assim, não era legal para falar. O correto seria, uau, que legal, você vai ficar na praça? O que você vai fazer? Hoje eu sei que ele ficava na praça, muitas vezes fazendo, sabe o que, gente? Observando comportamento dos neurotípicos, né? Para tentar copiar. Era isso que ele fazia. Quer ver uma outra coisa? Ai, gente. Ele às vezes trabalha em grupo. Ele passou muito, muito tempo da vida dele sem fazer nada em grupo. Foi uma das coisas que eu consegui tirar em escola e tal. Mas teve uma tarde que ele falou pra mim, não, eu vou fazer. Ele tava, se não me engano, com 14 anos. Minha memória não é tão boa, mas eu acho que era isso aí. Ao invés de eu virar pra ele, né, falar com ele, tipo, que legal, vocês vão fazer aonde? Vai ter um lanche? Vai ser na casa de quem? Na hora eu falei, uai, tipo assim, lutei tanto pra você não precisar fazer trabalho em grupo e agora por que você vai fazer?
Vocês estão conseguindo me entender? Às vezes, quantas vezes eu errei com Moisés por eu lembrar ele de coisas que ele não gostava de fazer. Só que, o que acontece? É uma maneira tipo de atrapalhar o desenvolvimento dele. Se ele se sentiu confortável para fazer alguma coisa que ele não fazia antes, o correto é tipo, que legal. Nossa, como que foi? Por exemplo, hoje em dia, né? Ele ama ir ao cinema sozinho. A gente já foi muitas vezes ao cinema juntos. O último filme que a gente viu junto foi até Adão Negro. Bom demais. Eu gosto muito de filmes assim, de super-herói. Foi ótimo. Mas agora, onde ele mora, tem um cinema perto. E ele tem prazer na companhia dele. Então, eu fui no cinema. Ah, com quem? Ah, eu fui sozinho. Eu falei, que legal, meu filho. Que coisa boa. Você curtiu a sua própria companhia. Você gostou do filme? Você ficou feliz de ter ido? Como que foi? Ah, mãe, peguei lá uma pipoca, um guaraná e assisti o filme. E o filme foi ótimo. Muda, sabe? A maneira de... Até do diálogo mesmo. Mas virar para ele e falar, uai, por que você não foi comigo? Ou então, por que você não me chamou? Ah, não, ir sozinho não é legal. Aonde que tá escrito que ir ao cinema sozinho não é legal? Vocês estão conseguindo me entender? Então, assim, são falhas, gente, que a gente vai acontecendo. E eu fui aprendendo que a gente tem que ver que as mudanças, elas vão acontecendo no amadurecimento, né? No caso do Moisés, a cada tempo mudando algumas coisas. E eu também, como mãe, não ficar presa a coisas que ele não gostava de fazer, ficar lembrando ele o tempo inteiro. Isso não gerava uma conversa saudável, né? Você acaba gerando um desconforto para ele. Quer ver uma outra coisa? Deixa eu lembrar aqui. Falei da praça, né? Falei do trabalho em grupo. Falei do... Gente, eu tenho que ler tudo, sabe? Porque a cabeça, glória a Deus, tá uma benção. Jogando na cara, né? Coisas que ele não gosta, de comida. Aí experimentar, às vezes, alguma coisa. Se ele vira pra você, no caso do Moisés, ele experimentou... Ai, gente, o que foi que experimentou? A gente tava conversando, ele falou, não, eu já sei o que é isso, eu experimentei isso outro dia. Meu Deus do céu, o que foi? Foi alguma coisa que tinha um molho. Aí eu lembrei da comida, né, do shopping, e falei com ele, e aí, como que foi essa experiência? Ah, lembrei, gente. Ai, meu Deus, lembrei. Perdoa aí, porque eu tô assim... Acho que é de calor de Brasília. Moisés não come nada com planta, não gosta de legume, nada disso. Aí ele foi no lugar e o hambúrguer era vegetariano. Aí ele comeu o hambúrguer. Aí quando ele falou isso, eu falei, não, eu fui numa hamburgueria, excelente e tal. E como que foi? Ah, de hamburgueria vegetariana. Não, gente, vegano. Aí eu... Veio aquele pensamento rápido, eu já ia falar, que é isso, menina? Onde que você experimentou isso? Que ideia? Sabe, você não gosta disso? Falar coisas assim pra ele. Eu troquei e falei, como foi essa experiência? Eu nunca fui num lugar, assim, uma hamburgueria vegana. Aí ele falou, mãe, quando te serve, você jura que você tá comendo um hambúrguer de picanha. Tem gosto de carne, tem textura de carne, mas eu tinha consciência, eu tenho a consciência que ali não tinha carne. Mas o sabor é excelente. Não, e isso ficou assim, reverberando entre a gente essa conversa. Isso foi muito legal. Mas por quê? Porque eu mudei a maneira de abordar, de falar com ele as coisas, sabe? Às vezes a gente, sabe, naquela coisa de cuidar muito, né? A gente precisa proteger o nosso filho, mas muitas vezes eu lembro assim de que eu ficava lembrando ele de coisas que era para ele estar saindo ali aos poucos, ele queria, né? E eu lembrava de alguma coisa que ele não gosta. Ah, mas você não come isso. Mas você não gosta disso. Ah, você não sabe? Aí você fica usando argumentos e acaba que eu acabava, né? Eu falo de mim, das minhas experiências. Eu acabava que eu deixava ele desconfortável porque ele queria experimentar alguma coisa diferente e eu ali naquela proteção e aquela preocupação desnecessária. Então tem coisas que outras pessoas vão fazer pelo nosso filho e não sou eu.
Às vezes é porque a gente fica chateado com algumas coisas, né? Coisa boba. Igual essa do shopping. Eu queria ter ido ao shopping com ele, mas hoje, né, com a experiência que eu tenho, nessa do shopping eu teria falado pra ele que legal, que coisa boa, até porque eu sempre conheci os pais com quem ele andava. Que coisa boa, como é que foi? E aí a praça de alimentação tava muito cheia, que era o terror dele era a praça de alimentação. Fazer outras perguntas para tirar dele, extrair dele a experiência, o que ele achou positivo e o que ele achou negativo daquela experiência. O fato de simplesmente falar, comigo você não quis ir, mas com fulano ou com o pai de ciclano você foi, isso não agrega nada na vida do autista, nada na vida do Moisés. Então tudo para mim hoje, o que vale o que é? Cada experiência, o que vai fazendo, até para ele se conhecer cada vez mais. Eu creio muito que o Moisés se tornou o homem que ele se tornou, porque eu aprendi a não ficar lembrando ele de coisas que ele não gostava. Que aí, aquela hora que... Sabe assim, um exemplo que eu fico pensando? Imagina ali a borboleta, né? Ela tá ali presa naquele casulo, mas ela tá se esforçando o tempo inteiro, né? Os cientistas falam, quem estuda isso, né? Elas ficam ali vamos dizer, se contorcendo, porque elas querem romper, elas querem que a asa saia. E, às vezes, por exemplo, se eu chegasse perto de um casulo e eu desse um cortezinho, rasgasse, para o processo ser mais rápido, eu não ia estar ajudando a borboleta. De repente a asinha não ia estar pronta na hora, e quando ela saísse, ela ficaria frustrada que a asa não cresceu o suficiente para que ela pudesse voar. É a mesma coisa quando eu penso no Moisés, no sentido de, ao contrário, ficar lembrando de coisas que ele não quer. Ele estava se movimentando para ver coisas novas, e eu lembrando de que ele não gostava. Eu acho que eu tô conseguindo, né? Que vocês estão conseguindo me entender. E isso gerou muito desconforto, principalmente ali entre os 13 e os 14 anos. Porque eu sabia muito pouco sobre autismo. Muito pouco no lidar com autismo. Eu continuo sabendo pouca coisa do autismo, porque eu não sou especialista em autismo. Mas na minha vivência com Moisés, eu ficava assim, gente, o que eu falo? Aí falar a primeira coisa que vem na mente não adianta para ele. Até porque o Moisés gosta das coisas assim, objetivas. Se uma coisa que eu aprendi com o Moisés é ser objetiva. Nas perguntas, nas respostas, não ficar floreando as coisas, entendeu? Às vezes, até hoje, né? Hoje em dia, né? Por exemplo, tem ensaio da igreja, tem ensaio do louvor. Eu sei que quando ele vai para um ensaio, que aí tem que tocar, tem que cantar, tem que ajustar instrumentos. Eu sei que isso desregula ele, porque tudo que sai da rotina e mexe com muita parte sensorial vai desregular. Mas eu não vou virar para ele e falar, mas você vai no ensaio, por quê? Vai te desregular. Não, glória a Deus que você está indo para o ensaio, vai lá glorificar esse Deus maravilhoso. E quando ele chega em casa, ele mesmo vai encontrar o meio dele e se regular. Porque hoje ele mora sozinho, faz as coisas dele. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Hoje eu fiquei, essa semana na realidade, eu fiquei lembrando muito de coisas assim que a gente erra por realmente não saber lidar, né? É um dia de cada vez, é um processo, né? O filho nasceu autista, ele vai morrer autista, e no meio do caminho a gente vai se encontrando. A mesma coisa com música. Às vezes ele gostava de escutar só um tipo de música, tal, e de repente eu pego ele escutando um outro ritmo, uma coisa assim. A pergunta, tá? Pra mim, gente, pra mim a pergunta correta é: o que isso tá te causando? Tá legal essa experiência? Nossa, você tava escutando rock, agora tá escutando como é que fala? Uma música clássica. Nossa, quantos instrumentos, né? Eu sou de família de... Meu pai era maestro, essas coisas todas. Eu gosto muito de instrumento musical, não sei tocar nada, mas eu gosto. Aí é perguntar qual que é o sentimento dele. O que é aquilo? O que você tá sentindo por escutar uma música tão diferente da que você tá acostumada? E não virar para ele e falar: uai, desde quando você escuta isso, você nem gosta disso? Essa semana veio isso muito na minha mente, às vezes cozinhando, às vezes arrumando a casa, às vezes aqui quietinha no meu escritório escrevendo algumas coisas. Me veio muito isso na mente. A gente erra por coisas muito bobas, mas são coisas bobas que atrapalham
volta lá na borboletinha, volta a não ajudar a sair do casulo, porque a gente acostuma com o filho daquela forma. É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido assim me entender e que a gente possa acertar, né, mais vezes do que errar. Mas para cada erro também que aconteceu, eu não fico me cobrando e nem me culpando. Por quê? Porque eu sempre quis fazer o melhor pelo Moisés. E eu hoje colho frutos disso, mas não dá pra gente ficar com aquele sentimento de lá eu teria feito diferente. Lá é passado, eu não pude fazer diferente. Eu nem sabia. E hoje eu procuro pensar muito antes de falar. Muito antes de falar. Qualquer coisa que eu vejo que ele tá fazendo diferente, que é muito diferente do ritmo dele, eu prefiro não falar. Ou falar uma coisa boa, sabe? Falar algo que edifique a vida dele. Como perguntar como é que foi, se achou legal, se gostou. Quer ver uma outra coisa, gente? Que eu vou lembrar aqui agora. Nós temos na igreja eventos imensos para 15, 20 mil pessoas, que são congressos. Às vezes é um congresso de homens, às vezes é de mulheres. Eu, por exemplo, eu amo ir nos congressos. Gosto muito, sou muito edificada com os louvores, com as palavras. Não é lugar perfeito, mas eu gosto desse pertencimento, eu gosto disso. Ele passou anos servindo na casa do Senhor, mas para ele ir num congresso é muito difícil. Porque, pensa gente, isso é muito, muito alto. É aquele telão gigante, iluminação, muito. Eu falo que congresso é tudo muito, inclusive as bênçãos também são muitas. Aí, esse ano, ele foi, mas ele foi numa sala chamada sala VIP. Por quê? É uma sala que você entra, você tem um tempo ali que você fica, tem um telão. Foi acostumando com o ambiente, de vez em quando ele ia lá no grandão, como diz, na exposição, e via o movimento, como que era estar pertinho, daqui a pouco estava ele de novo lá na sala. Sabe? Então, assim, eu não virei para ele em momento algum e falei, não, mas você vai? Como que você vai? Você nem gosta desse barulho, você nem dá conta, porque senão a gente acaba limitando o nosso filho sem querer, pelo cuidado que a gente quer ter. E aos pouquinhos as experiências vão acontecendo, vão tendo mudanças, e que a gente possa fazer sempre a pergunta, sabe? Eu falei para ele, como foi o congresso? Que eu tava lá dentro, no furdunço, no acontecimento, e ele estava lá na sala mais reservada, mas ele estava vendo o que estava acontecendo. Aí ele fala pra ele, a gente ficou conversando depois, ele falou, mãe, é muito estranho, foi o que ele me falou. Eu amei estar aqui para poder ver como que é, mas eu gosto mais do online. Eu gosto mais porque eu ponho fone, eu não fico percebendo lá dentro, onde ele foi me ver. Ele falou, mãe, só de chegar até onde a senhora estava, eu devo ter passado por, sei lá, umas 2.000 pessoas. Então, assim, eu não sabia para onde que eu olhava. Então, assim, me deixou muito desregulado nos meus momentos. E os congressos geralmente são 2, 3 dias, né? Então, ele hoje, como sabe lidar com as crises dele, ele sabe até o limite que ele vai, mas eu achei que foi muito legal ele ter participado. Ele fez uma coisinha que foi diferente. Foi mais positivo do que negativo. Mas também eu não lancei nenhuma palavra sobre a vida dele do tipo, o que você vai fazer aqui? Num lugar imenso desse que você não gosta, entendeu? É diferente. E que a gente possa acertar mais vezes, né, a cada dia. E o nosso filho, ele rompa cada vez mais, cresça, seja livre, né, de tudo, dos preconceitos, que ele possa crescer, que ele possa se encontrar e ele mesmo se respeitar nesse mundo hoje, né, que tá tão difícil. Porque muitas pessoas pensam que às vezes eu protegia sempre o Moisés, mas de escola, de bullying, eu batia de frente com muita coisa mesmo. E não me arrependo, porque eu falo que adolescente não sabe se defender. Eles não têm não é que eu vou falar que não tem a capacidade, mas é difícil. Se os professores não respeitavam eu, que sou adulta, vai respeitar um adolescente? Então muitas vezes eu escutei, nossa, esse menino vai, tipo assim, não vai dar em nada. E hoje, graças a Deus, é um menino independente, é um menino feliz, ele tem bons relacionamentos, mora sozinho, cuida da própria roupa, da própria comida, cuida de tudo. Então, assim, eu realmente me sinto muito bem
Graças a Deus por isso. Mas errei bastante coisinhas. Depois, se eu lembrar mais um monte de coisinha que eu errei aqui, eu volto, faço outro vídeo que pode ajudar alguém também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.